Os resultados da rodada fazem com que o Inter tenha de vencer o Vasco em São Januário para buscar as posições principais da tabela e não ver também os adversários do Z4 chegarem de novo a 2 pontinhos da zona periclitante do Brasileirão. E enquanto isso, a direção do Inter fala sobre o poder de investimento para 2024, a permanência de Kudê e como enxerga essa questão do pleito e da eleição colorada que vem agora em dezembro. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube e também entender um pouquinho o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, porque o Internacional joga a partir das 19 horas lá em São Januário contra o Vasco da Gama, meu amigo. E aí, é um confronto direto, é um confronto de 6 pontos, também é um confronto para buscar posições na tabela do Campeonato Brasileiro. A rodada não foi tão boa, já agora nos jogos dessa quarta-feira. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, vamos conversar sobre o Brasileirão, vamos conversar também sobre 2024. Tem uma entrevista do José Olavo Bisol, que a gente também tem que desmembrar alguns bastidores aqui, então fica comigo até o final do vídeo. Também deixa teu like, se tu é novo por aqui, te inscreve e ativa a notificação, porque daí toda vez que tiver conteúdo novo vai estourar na tela do seu celular ou de repente do teu e-mail, enfim, como tu configurou ali a configuração, a notificação, melhor dizendo. E também faz o seguinte, compartilha para o maior número de colorados possível esse vídeo aqui, porque é o seguinte, a nossa meta segue sendo 35 mil inscritos lá no dia 31 de dezembro. Vamos bater essa? Acho que a gente consegue, hein? Beleza? Eu me comprometo de trazer informações do Inter e bastidores do Inter e tudo mais, e vocês se comprometem a fazer aí o disseminamento, né? Dissemina para o maior número possível de colorados aqui o conteúdo, beleza? Hoje tem KTO, né? Possibilidade de botar uns pila no bolso com o Internacional lá em São Januário. Tá uma rodada de muitos gols, né? Uma rodada de muitos gols. Os dois times extremamente ofensivos, tanto do Ramon Dias quanto do Kudê. Possibilidade daqui a pouco a gente botar uma graninha no bolso com a KTO. Vai lá em kto.com, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Vamos avaliar a tabela? Vamos avaliar a tabela? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir mais pro lado aqui, e aí eu boto a tabela aqui do lado, porque o Internacional, neste momento, ele perdeu 2 posições. Ele começou a rodada com 35 pontos em 12º, ok? Só que a vitória do Cruzeiro e a vitória do Corinthians foi ruim pro Inter. Fizeram, então, com que os dois times passassem o nosso Colorado. O Cruzeiro venceu o Bahia por 3-0 e o Cuiabá perdeu pro Corinthians em casa por 1-0. Primeira vitória do Mano Menezes, inclusive, né? E aí é o seguinte, hoje, além do Inter e Vasco, às 19h, tem Santos e Coritiba às 21h30 na Vila. E aí por que a gente tem que ficar de olho? Porque primeiro é o seguinte, né? A gente está a 5 pontos do 17º colocado, que é o Vasco. Mas também tem o Santos, que é o 18º, que também tem 30. Ou seja, também 5 pontos. Dependendo do que acontece em São Januário e o que acontece na Vila Belmiro, pode ser 2 pontos a diferença, pode ser 4 pontos a diferença. Então precisamos ganhar. Isso pela primeira questão, né? Z4. A segunda questão é a seguinte, a vitória do Grêmio ontem diante do Flamengo, tá, faz com que o Grêmio vá a 47. Se a gente ainda tem alguma pretensão mesmo de tentar buscar um G6, G7 daqui a pouco, a gente tem que buscar os 3 pontos agora fora de casa. São 12 pontos que separam a gente do G6, o Grêmio está com 47. Então tem que ficar de olho ali. É aquela coisa, remota ou improvável possibilidade de a gente estar no G6, eu sei disso. Mas, enquanto tem bambu, tem flecha. Deixa eu dizer, se a gente vencer, a gente vai a 38 pontos e sobe 3 posições na tabela. A possibilidade, então, de ser o 11º na tabela do Campeonato Brasileiro. Se empatar, vamos a 36 e aí a gente pode subir uma posição, esperando o Corinthians ali. E aí tem também o seguinte, até podemos ser, depois da goleada diante do Santos, podemos ser os décimos, o 10º colocado.
Por quê? Porque é o seguinte, hoje a gente tem um saldo -3, com 30 gols marcados, tá? Pra gente ser décimo, a gente teria que vencer de 4-0 o Vasco, em São Januário, ou então com uma diferença de 3 gols a partir de 4-1. 5-2, 6-3, 7-4. Olha, é claro que também é outro resultado, pode ser até improvável, tá? Mas depois do 7-1 do Santos, vai saber, né? Então, assim, pode ser décimo, pode ser 11º, pode ser 13º, ou então até continuar na 14ª, né? Se perder aí pro Vasco, tá? Ó, o Vasco e o Inter nos últimos jogos, nos últimos anos, assim, tem feito algum enfrentamento interessante até, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o scout ali, a história do confronto contra o Inter, o Vasco como mandante são 37 jogos, com 16 vitórias para o Vasco, 10 empates e 11 derrotas, né? O Inter ganhou 11 vezes lá, marcando 45 gols e o Vasco sofrendo, ao contrário, o Vasco sofrendo 45 gols e o Vasco marcando 63. A possibilidade de ter novidade é meio remota no Vasco, tá? Porque, teoricamente, o Ramon Dias está com todo mundo à disposição e não vai ter nenhum problema. Léo Jardim, o gol, aí o Paulo Henrique, o Medel, o Léo e o Lucas Piton, aí um meio-campo bem conhecido, né? Zé Gabriel, Paulinho Prachedes, o Gabriel Peck, o Veguete e o Payet, né? Que aí esse é o time, o provável time do Vasco. Já o Internacional tinha só a questão do Bustos. Assim, o que se fala é que ele ainda tem até uma dorzinha, tá? Mas que iria para o jogo, não teria problema nenhum para estar em campo. O Inter não só repetiria o time que goleou o Santos, mas também botaria basicamente o que tem de melhor, né? Seria só o Hugo Malho mesmo, a única baixa por conta da lesão muscular. Então o Inter teria o Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, com o Johnny, tá vendido, a gente já falou sobre isso, tá aqui em cima, mais o Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia. Nessas questões todas agora de Campeonato Brasileiro, G4, Z4, G6 e tal, a gente tem que falar sobre uma entrevista concedida pelo José Olavo Bisol, diretor de futebol do Inter, na chegada lá no Rio de Janeiro. Primeiro ele falou sobre a questão do Kudê, das renovações dos jogadores e do 2024 do atual grupo. Disse o seguinte, né? Ó, a gente está tratando isso tudo com calma, tranquilidade e tal, e internamente já avisamos que vai ser falado após o Campeonato Brasileiro. Após o Campeonato Brasileiro, então, vai ter a questão do Kudê, vai ter a questão das renovações, vai ter a compra a renovação, por exemplo, do Gabriel Mercado, do Gabriel Volante, do Nico Hernandes, também tem a compra do Rômulo, junto ao Atlético. Então, assim, tá, isso aí tá tudo certo. Depois do Campeonato Brasileiro a gente vai começar a ter as novidades aí, tá? A questão do Kudê. Eles voltaram, né? A direção voltou a destacar a boa relação que o técnico argentino tem com o Alessandro Barcelos. E fala aí, dessa primeira vez, abertamente, de eu não sei se o Kudê quer ficar. O Alessandro se dá muito bem com ele, o Alessandro gostaria que ele continuasse, e até o Roberto Melo já falou isso também, né? Mas eu não sei se o Kudê quer continuar, eu não sei como é que o Kudê se sente aqui e tal. Então, já botou mais uma lenha na fogueira em cima da permanência ou não do atual treinador. Na questão de, ele diz assim, ó, a perspectiva é de continuidade, mas, vai saber, né? Daqui a pouco o Inter não está numa Libertadores, o River liga para ele. Pro Racing ele já disse não, mas pro River, que está na Libertadores, com um baita de um time, possibilidades reais agora em 2024, de repente ele muda de ideia. Na questão, por exemplo, estar na Libertadores ou na Sul-Americana, ele diz o seguinte: a Libertadores dá visibilidade internacional, a Libertadores tem mais repercussão financeira, a Libertadores os jogadores querem vir jogar. Então não estar na Libertadores dá um prejuízo técnico e também né, de, vamos dizer assim,
fazer com que os atletas queiram estar aqui. Nesse caso, não tendo Libertadores, tendo Sul-Americana, teremos de aportar mais dinheiro. E aí, a partir disso, o que eles fazem? O que eles vão fazer? Vão ter que pegar dinheiro da Liga Forte, vão ter que pegar e usar outros artifícios financeiros para fazer com que, né, o jogador queira vir para cá e, de repente, vai até inflacionar o grupo. É uma leitura que eu faço. O dinheiro da Liga Forte, por exemplo, que vem, ele diz que vem uma parcela agora esse ano, e uma parcela ano que vem. Ou seja, eles vão pegar a parcela desse ano. É uma outra informação também que veio, né, do Bisol. Ou seja, isso vai fazer com que o Internacional provavelmente acabe o ano em superávit. Ou seja, vai precisar do aporte financeiro da Liga Forte para terminar em superávit e, ao mesmo tempo, vai precisar do aporte da Liga Forte para contratar jogadores, uma vez que talvez não esteja na Libertadores. Me parece um tanto, não complicado, mas me parece um horizonte não tão otimista para a temporada que vem. E aí, meu amigo, se não tem Libertadores, tem que focar num Campeonato Brasileiro, tem que focar numa Copa do Brasil, que dá o mesmo valor ou valores muito semelhantes a Libertadores. Cara, vamos lá. O Inter joga à noite, a partir das 19h, 17 horas, já estamos lá no Masai Sports Bar para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, 29ª. Vamos lá, vem junto. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais e a gente vai falando aí ao longo de todo o dia. Valeu? Forte abraço. Tchau.